pessoas idosas? O governo tem um olhar especial sobre esse segmento, até porque eu acho que o mínimo que precisa ter uma sociedade é respeito com as pessoas que contribuíram durante a sua vida toda para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. Então, através de programas como o Projeto Acolher, é um programa que beneficia instituições de longa permanência, que abrigam as pessoas de terceira idade. Isso já são mais de 100 milhões de reais investidos durante esses últimos anos em programas como essas instituições, e que acolhe os idosos. Mas, dentro dos programas que nós temos, de centro de convivência da pessoa idosa, tem um programa que eu acho que é extremamente importante, que é o que garante habitação para essas pessoas, que é o programa Cidade Madura. O programa Cidade Madura já existe aqui na Paraíba, em João Pessoa, Cajazeiras, Guarabira, Souza, Patos e Monteiro. Estamos fechando agora, concluindo já lá em Bahia, e temos Mamanguape e Catolé do Rocha em execução. Esse programa permite que pessoas que têm autonomia morar de forma digna, em uma habitação totalmente adaptada para a pessoa de terceira idade e conviver com pessoas dentro de um condomínio que oferece toda a infraestrutura que vai de academia de ginástica, a assistência social, a assistência à saúde promovida pelo Estado. Então, imaginar que você possa chegar a uma etapa da vida e ir para um ambiente como um ambiente de um programa Cidade Madura, eu tenho certeza que é uma garantia para que as pessoas ali permaneçam até quando desejarem, evidentemente, num programa como esse. Então, eu reputo o programa Cidade Madura como um grande programa que nós estamos implantando na Paraíba, já em diversos lugares. É bom também lembrar, governador, que a questão da saúde dialoga diretamente com a assistência ao idoso. Por exemplo, o Coração Paraibano e o Opera, esses programas também dialogam com a saúde e o cuidado com os idosos, né? Claro, a partir do momento que você tem programas nas diversas áreas, que são programas que têm um olhar sobre determinados segmentos, e a pessoa idosa merece atenção, não só com assistência social, mas principalmente saúde. Por isso que programas como o programa Opera Paraíba é um programa que tem um atendimento na faixa etária, às vezes muito maior. Não significa dizer que só apenas pessoas de terceira idade têm problemas cardíacos, mas a grande maioria é sim por conta, muitas vezes até do histórico de vida. Investimentos que nós fazemos no programa Cidade Madura são investimentos que eu sempre digo que têm o maior retorno possível, que é o bem-estar de pessoas que estão sendo atendidas dentro desses programas. Vamos começar logo também o Cidade Madura de Conceição, para que a gente tenha condições de ter Monteiro entregamos, Bahia já estamos entregando, Mamanguape e Catolé do Rocha em construção, e em Conceição a licitação vai acontecer brevemente. E nós esperamos que a gente possa depois estender esse programa para determinadas categorias. Eu tenho pensado que o programa Cidade Madura precisa realmente abrir uma linha, por exemplo, para os artistas. E ter uma Cidade Madura voltada para os artistas, em que você conviva com pessoas da sua área, pessoas que ao longo do tempo dedicaram a vida a nos alegrar, e possa realmente ter dignidade nos últimos dias. Então, o programa Cidade Madura voltada para a classe artística é um projeto que a gente está pensando que brevemente será lançado. Um abraço, governador. Até mais. Um abraço. Conversa com o governador. Volume no máximo. Na Rádio Pop FM. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe!
Pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:01. Confirmando a hora certa em João Pessoa, a capital mais verde e mais quente deste país. São 12h01. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, o dia é 5 de outubro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção, Paraíba! Força Tarefa deflagra operação para investigar desvio de recursos públicos no Hospital Padre Zé e cumpre mandados em 3 cidades: João Pessoa, Conde e São Paulo. E o Padre Egídio, o ex-diretor do hospital, mantinha imóveis de alto padrão e GAECO investiga gastos ilícitos para manter casas e apartamento do ex-diretor. Pra se ter uma ideia, um fogão avaliado em R$80 mil e caixas de vinho avaliadas em R$30 mil foram apreendidos pela Força Tarefa nos endereços do Padre Egídio. Eu imagino a cama, o colchão e a TV do padre. E um vereador na cidade do Conde é investigado por suspeita de estupro contra adolescente de 14 anos. O parlamentar
é acusado também de pagar a menor para fazer sexo. E a bruxa continua solta. Empresário de João Pessoa é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de fraudar cartões de crédito. E tome corrupção, e tome safadeza, e tome escândalo na terra dos paraibanos e das paraibanas. A PF desfaz esquema de falsificação de dinheiro. Ao vivo e a cores, o capim da Lagoa falso. O esquema foi defraudado em Queimadas, próximo a Campina Grande. Mais um caso que choca a Paraíba. Advogado José César Cavalcante Neto é flagrado por câmeras de segurança agredindo uma mulher dentro de um elevador. Esse caso foi registrado no Bessa e o advogado já está suspenso da OAB. E na capital federal, a CPI houve bolsonarista que tentou explodir um caminhão com combustível próximo ao aeroporto de Brasília em 2022. O aprendiz de Talibã foi preso e possivelmente vai continuar enjaulado por muito tempo. 3 médicos são brutalmente executados no Rio de Janeiro. Eles estavam na capital fluminense para participar de um congresso internacional de ortopedia. Um dos médicos é irmã de uma deputada do PSOL e de um cunhado deputado do PSOL que vive a denunciar as milícias do Rio de Janeiro. E hoje completa-se 35 anos da nossa sofrida, remendada, costurada, retalhada, mas que resiste a vários políticos, resiste há 35 anos. Eu falo da nossa Constituição, que há 35 anos era promulgada no Congresso Nacional em Brasília. Vem resistindo até os golpistas. E tem entrevista F5 hoje aqui no programa. Vamos receber nos estúdios o vereador Marcos Henriques do Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui da capital. Com o parlamentar, vamos falar sobre as últimas pesquisas para as eleições de 2024. A candidatura própria do PT em João Pessoa, que ficou envergonhada com os números do próprio partido, além da eleição para o Diretório Municipal, que acontece nos próximos dias. E vou falar em pesquisa do PT daqui a pouco, aqui no F5, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que aparece no levantamento na dianteira sozinho, livre de todo mundo, vai falar daqui a pouco aqui no F5. E também você não pode sair de casa sem saber. Mega Sena sorteia nesta quinta-feira um prêmio acumulado de 33 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, inclusive pela internet. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas. De Fábio Bernardo. E de Petrônio Torres. Reportagens de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia, edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o nosso programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, toda a região do Curimataú Paraibano. E Campina Grande também pela Caroá FM. Na cidade de Olivedos, pela Olivedos FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente FM. No Sertão, temos duas opções. A Rádio Pombal 104 FM e a Angelina, na cidade de Souza, 102.3 FM, que atinge todo o sertão, inclusive Itaporanga, terra do meu amigo Cristiano Pantera. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas se você preferir, pode nos assistir, nos ouvir, nos acompanhar pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X de Elon Musk, o ex-Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, no respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 12:13. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Bela, confesso que não tô não, Bela. Noticiário mais do que carregado nesta quinta-feira. Mas assim, um carrego bom, a polícia 5 prendendo. de outubro. A polícia prendendo, desmantelando gangue, quadrilha. Muito carregado, Pepa Torres. E para a gente quebrar um pouco do carrego que a gente vai ter que dissecar daqui a pouco, porque, sinceramente, eu acho que é muito triste a gente ter que constatar o que vem ocorrendo com a instituição tão importante para a vida daqueles que mais precisam, que é o Padre Zé. É muito triste a gente ter que constatar, e parece que está muito mais do que comprovado, e a gente vai trazer todos os detalhes sobre a operação da Força Tarefa desencadeada na manhã desta quinta-feira. E para quebrar, porque também teve assassinato bárbaro no Rio de Janeiro, tem vereador sendo acusado de estuprar uma garota de 14 anos. Pagar também, né? E por pagar, enfim, tá carregado demais o noticiário. Só para quebrar, pra gente já entrar no carrego. Rapaz, que vitória do Fluminense ontem, hein? Pois é. Parabéns aos tricolores. Eu estou torcendo pro Fluminense. Desde a eliminação do Flamengo, eu estou torcendo para Fernando Diniz. Eu gosto de Diniz. Não é de hoje. Eu gosto do estilo de Fernando Diniz. Sempre achei que ele foi, de certa forma, injustiçado pelos clubes quando passou. E vem dando um show, porque ele pega um elenco, Fábio Augusto, que não tem as pompas de um Flamengo, de um São Paulo, de um Atlético Mineiro. Tem uns craques, mas né? Não tem as pompas. Tem foi sendo montado. O Fluminense tem Felipe tem Melo lá. Seleção Brasileira. Vem ser tem Seleção André, Brasileira Seleção depois. Brasileira. Vem ser tem depois. Marcelo. Talvez o grande nome do time. Ganso voltou a jogar bola. Cano, se ele chutar de coxa, a bola entra. Tem a mesma pompa do Flamengo? Não tem. Tem a mesma pompa do Palmeiras, Fábio Augusto? Não tem a mesma pompa do Atlético Mas Mineiro? ontem também, Fábio, eu vou dizer a você. Quem parece não faz, leva, né? sorte de campeão. Porque aquele lá, o Valência, perdeu 3 gols cara a cara quando estava 1-1. Podia ter fechado o caixão do Fluminense.
E o Fluminense fez 2 gols em 5 minutos. Futebol é maravilhoso por causa disso, É né? verdade. Eu só não concordo com o Fábio quando o Fábio disse que o Fluminense não tem pompa. O Fluminense não tem mídia, Fábio. Não tem mídia. Eu tô falando... Não, é sério. A mídia ajuda demais, Fábio. Você sabe disso. A mídia ajuda demais. A mídia maltrata. Tá aí o Fortaleza, finalista. A grande mídia fala o que do Fortaleza? Um clube do Nordeste que há 5 anos atrás estava disputando uma Série C. O que é que a grande mídia fala? Não dá uma linha, dá um laudo, só diz que venceu e pronto. Rapaz, e vai disputar a final. Rapaz, não diga isso não. Não diga isso, O velho. jogo do Fluminense transmitido direto. Transmitido porque é vendido. Eu tô falando de amigo. pompa, tu quer dizer Não que tem a pompa. Se fosse o Flamengo, se fosse o Corinthians, meu amigo, era o estardalhaço, era grande, tava todo mundo, tava aquela mídia toda falando. Ou seja, é isso. Eu não tô causando nada, não tô acusando o Flamengo disso, aquilo outro. Mas eu tô só dizendo porque o Fluminense não é um time de mídia. O Fluminense não tem um time de mídia. Porque se fosse, a pompa do Fluminense não tem o volume de torcedores do Flamengo. Aí é outra Não tem coisa, também, velho. É porque porque isso ajuda. eu acho que você confunde a mídia. A gente não, apanha porque é o tanta seguinte, mídia, o Flamengo, porque o Flamengo é o time mais popular do Brasil. Porque o Porque Flamengo tem tem uma 40 torcida. milhões de torcedores O Corinthians. torcendo contra, mas tem uns 50 torcendo contra. Pois é, e o Corinthians, a mesma coisa. O Atlético é o maior clube de massa. Quem tem mais pompa aqui pra nós no Nordeste Fluminense, muito mais pompa do que o Atlético Mineiro. Mas não tem o mesmo elenco. Tô falando de valores, de resultados. Tem muito, Aí o pra elenco você, do Fluminense mas olha, muito mas bem deixa eu dizer a você, os torcedores do Fluminense são tão moitas que o cara descobre, né? Hoje de manhã meu zap tava cheio dele, João Almeida, o homem da Guarda Municipal, meu amigo Joãozinho, Gilson Miranda, pai do nosso Fernando Sobrinho lá de Cabedelo, outro que amanheceu com a figurinha no meu zap, sabe? O senador Cássio, constituinte, é outro que foi às redes sociais, né? Torcedor do Fluminense. Nosso amigo Giovanni Meirelles, jornalista competente, é outro tricolor doente. Carlos Aranha, assim, o cabo conta nos dedos, né? O Vasco não, o Vasco é um time de massa também. Né? Não tem o tamanho da torcida do Flamengo, mas é muito mais midiático do que o Fluminense. Nisso eu concordo com o Fábio Augusto. Agora o Fortaleza, aliás, os clubes do Nordeste sofrem, né? Ó, tá aqui. Fabão, menos de 10 milhões a folha do Flusão. Aí não quer dizer que não é um time que tem a mesma pompa do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético. É isso que eu tô querendo dizer, pô. Você tem Marcelo, que é uma estrela. Nino foi ser revelado no próprio Fluminense. O André também. Tem Não muitos é uma bons jogadores. Rascaeta, Tem muitos bons não é- jogadores do Fluminense. É uma outra coisa. Muito na bons minha jogadores. visão. Mais respeito a Aquele sua. que fez o primeiro gol ontem, Luiz Henrique, é? É. Nossa. Não, é Ione. Não, é Luiz Rodrigues, velho. Como é? Luiz Henrique. Luiz Henrique foi o gol do Fluminense? Primeiro gol, sim. Não, foi é John Luiz Henrique, Kennedy, não. rapaz. Foi John John Kennedy. que entrou no intervalo. Muito bem, 12 horas e 19 minutos, minha gente. Só pra descontrair. Você quer começar por onde? O carrego, Pepa Torres? Pelo que choca a Paraíba. Não, vamos pela safadeza do Padre Zé, né? Quer começar por lá? Claro. Ou quer começar pelo vereador? Não. Lá do seu município? Lá do Conde, Flávio Cabaré. E é? Já Flávio tem o nome Melo, dele? Rapaz, é Mas Flávio conhecido como Melo. Flávio Cabaré, deixa de onda. Ah, Fábio. rapaz, o cara é Flávio Melo, Petrônio. Sim, meu irmão, mas o apelido dele é Flávio. Pronto, Toninho Pé de Aço. Viu o nome do Toninho Pé de Aço? Tu que é arrochado? Antônio. De quê? Esse Fábio Augusto é um hipócrita. Não, viu? capa nós. Como é o Flávio nome? Cabaré é o nome dele. E o povo do Conde vota nesse camarada. O nome desse é Pepa. É, Flávio Cabaré. Aqui, olha a foto do rapaz abençoado. Bota aí, a Fábio foto Augusto. dele aqui, olha. Não. É. Tem aquela música aí, meu? Tocaram fogo no cabaré. Não. A gente tem muita criança escutando o programa na hora dessa. Não, meu irmão, mas assim, no Cabaré cabaré. virou um termo popular hoje, Fábio. Cabaré é É uma casa uma de zona, espetáculo. é uma zona. Não, cabaré, porque é o Brasil, né? O nosso querido. É um forró aí, Bela, sei lá. Olha, porque rapariga em Portugal, gente, é o feminino de rapaz. Aí aqui trata a rapariga como prostituta. Não é? A gente sabe esculhamba até o português. Não é? Cabaré é uma casa de espetáculo na França. Cabarete. É o nome do Você conhece ele, Pepa? Lá da sua cidade? Rapaz, eu lembro vagamente. Não tive muita Eu tô falando da aproximação sua com cidade ele. porque quem não sabe, Petrônio é nascido no Conde, né? Exatamente. Eu nasci na Samaritana aqui, na Torre, mas... Vivi minha vida. Estudava em João Pessoa, mas amo o Conde, é minha cidade. Tá no meu sangue, Suas meu raízes DNA.
Por isso que eu defendo com veemência aquela cidade. As suas raízes são condenses, não é Exatamente. isso? Suas raízes são condenses. Tomei muito banho de rio, pesquei muito, andei a cavalo, de charrete, subi em pé de árvore, empenei pipa, joguei bola de gude, pesquei, peguei sabiá, peguei Pepa, passarinho. vamos contextualizar? Bora. Vamos contextualizar e trazer informação para quem não sabe ainda. A Polícia Civil da Paraíba investiga uma denúncia contra um vereador do município de Conde, no litoral sul da Paraíba. Uma família da cidade de Goiânia, em Pernambuco, declarou que o político, revelou-se o nome agora, Petrônio Torres, como é o nome dele? Flávio Melo. Flávio Melo, Os portais já como trouxeram. Flávio Cabaré, estuprou uma adolescente de 14 anos e ofereceu dinheiro em troca de sexo. Em depoimento, a vítima disse que a relação aconteceu mediante ameaças. A denúncia aconteceu ontem em João Pessoa. De acordo com a família da vítima, o crime aconteceu no dia 2 de setembro na cidade de Goiânia. Na delegacia da mulher, a mãe da adolescente afirmou que o crime aconteceu dentro de um dos quartos, no momento em que a menina estava sozinha. Ela ainda afirmou que o homem ofereceu dinheiro à menina para que a relação sexual acontecesse novamente. E vale contextualizar aí que a menina disse que tem provas de vídeos e áudios também dele. Inclusive tem áudio, né? Ele oferecendo o dinheiro. A situação do parlamentar aí é difícil. E parece que esse camarada já é envolvido com outras coisas, né? E assim, o que é o que agrava mais ainda a coisa, estupro já é crime hediondo, não é isso? Grave. E com... Menor incapaz, né? Menor Abaixo incapaz. de 16 exatamente. é menor incapaz. É o que eu ia dizer. O que é mais grave ainda é que é um incapaz. Abaixo de 14 anos, pela nossa lei, pela nossa... 16. Abaixo de 16. Não, 14. 14 anos. Estupro de vulnerável. Entendeu? Ou seja, tem um agravante ainda pro vereador. Também com o nome desse sem vereador. Porra. Nome Uma desse. alcunha dessa, né? Pois é. Como é que o Conde, sinceramente, como é que o Conde, com todo respeito ao povo do Conde, que eu sou Conde, gente. Um cidadão, né? Um sobrenome desse, uma alcunha dessa, né? Enfim. Bom, será que ele não é empresário lá do ramo lá? Não Conde? Não sei, viu, Fábio Augusto? Pra ter pra ter alguma, né? alguma. Não sei. Eu já ouvi falar alguma coisa desse cara, não tô lembrado. Eu também tô, alguma coisa ele envolvendo sapé, alguma coisa envolvendo sapé. Acho que alguma coisa aqui, em sapé, com esse cara também que não... Só botar aqui só no Google menina aqui. De mulher. Enquanto você procura, Pepa, deixa eu trazer outro fato lamentável que veio à tona, na verdade, ontem. Imagens da câmera de segurança em um elevador flagraram, trava a língua da bexiga, flagraram um caso de violência contra a mulher em um condomínio no bairro do Bessa, em João Pessoa. Esse fato teria ocorrido no dia 28 do mês passado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com a delegada Cláudia Germano, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o próprio condomínio denunciou a agressão e apresentou as imagens na última terça-feira. O suspeito é um advogado. Procura o nome desse advogado aí, por favor. O suspeito é um advogado. O síndico do condomínio foi ouvido ontem e, em depoimento, informou que o casal não está mais no local, pois não eram moradores. Segundo ele, o homem e a mulher são de outro estado e estavam alugando o apartamento por alguns dias. Segundo a delegada Cláudia Germano, o suspeito já foi identificado e terá intimado. Ele tem um apelido aí, não sei o que, doido, homem. Como é o nome dele? Não acharam o nome desse camarada não aí? Deixa Fábio procurar. Enquanto Fábio procura, eu já trago mais a ficha corrida de Flávio Cabaré. Em 2019, ele era suplente na cidade do Conde, foi preso, dele é Flávio Melo de Souza, conhecido como Flávio Cabaré, foi preso
em flagrante dentro da Câmara Municipal de Conde em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Mista de Sapé. Olha, Sapé, tá vendo? Ele foi preso juntamente com sua esposa, Janaína da Silva Vieira. Informações divulgadas pela imprensa apontam que o suplente foi preso por crimes ligados à exploração sexual, mas o processo corre em segredo de justiça no município. Comenta que Flávio mantém uma casa de prostituição. Pois é. Motivo do seu apelido. Esse é o cidadão. Sabia? Fábio lembrou e a gente trouxe. Esse cara parece que não é fluxo e cheire. O nome do advogado tá aqui, viu? O nome do advogado tá aqui. José César Cavalcante Neto. O apelido dele é Zé Doido. Olha só, rapaz. Zé Doido. Ele aparece, acredito que todo mundo viu. Cadê? Tem um focinho dele aí? Tem? Tem em vários lugares. Zé Doido. Ele aparece. Vocês viram as imagens? Ei, meus amigos, viram as imagens? Não. Sim, vi. Ele tá de sunga ou tá de cueca? Sunga preta. Agora, a importância. E aí, a gente precisa fazer o registro, né? Costumo dizer que não custa nada, não arranca pedaço de ninguém. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba e sancionada pelo governador João Azevedo, que obriga que os edifícios, que os condomínios entreguem à polícia imagens de câmeras de segurança quando de crimes de violência contra a mulher. Isso ocorreu no caso do médico, o João Paulo Casado, e aparece agora também no caso de Zé Doido. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo advogado Arson Tagino, já suspendeu a condição, a OAB, a carteira da OAB dele, né? Desse cidadão. E agora a palavra fica com a justiça, Fábio Augusto. Não, mas nada mais do que justo, né? Nada mais do que justo fazer isso, porque quem pôde acompanhar essas imagens, viu que realmente a agressão de uma forma vergonhosa para nós homens. Tá assistindo, poder ver aquilo que outros de nós ainda praticam esse tipo de... E isso, Fábio, infelizmente, isso é tão corriqueiro, e graças a Deus que teve essas câmeras para filmar. E esse condomínio apresentou e apresentou também, entregou à polícia as imagens, para que esse advogado pudesse em si, né, ser pego, ser denunciado e responder por esse crime. Porque ultimamente, quando a gente vê o caso de feminicídio que vem crescendo nesse país, aqui na Paraíba também, termina nisso, termina em feminicídio. Começa com agressão e termina nisso. Mas as agressões mesmo, bicho, sabe? Assim, os caras, parece que estão no mundo da lua, estão pirados. Meu irmão, discutiu com a namorada, com a mulher, com a paquera, sabe? Vai, vira a cara, vira o rosto e sai. Deixa lá a mulher em paz, a namorada. Partir pra agressão. Partir pra agressão, sabe? Você falando assim, é porque, bicho, é o seguinte, você tá sóbrio, você tá tranquilo, porque o cara pode estar cheio das caebas, melhor ainda, meu irmão, quando tá cheio das caebas, corra, saia de perto. E só parte pra agressão, Petrônio, porque é um sexo mais indefeso. Certo? Porque se fosse um homem, outro homem, ele pensava 2, 3, 5, 6, 10 vezes antes de levantar a mão, antes de ir pra porrada. Mas como é uma mulher... Não, Fábio, é porque também tem homem que não aguenta desaforo. Não aguenta desaforo. Um desse aí, não aguenta desaforo. Ela pode ser mulher, pode ser homem. Enfim, meu irmão, cara, quando tá com a cabeça virada... Eu dou o conselho, fujam, corram de perto. Se a mulher bater em você, corra. Eu acho só que vale fazer 2 registros nesse caso, pelo menos na minha análise. Primeiro, a eficiência da lei, a importância da lei e a coragem dos síndicos, tanto no caso do médico, quanto no caso desse advogado. E cá para nós, 2 casos que não acontecem nas periferias da cidade, não. 2 casos envolvendo, pelos locais, Fábio Augusto, tanto do médico como do advogado,
pessoas da classe média, né? E o pior, as mulheres não procuram a polícia para denunciar. Nos 2 casos. Os casos só vieram à tona graças à iniciativa dos síndicos desses prédios, a partir de uma lei que está em vigor aqui na Paraíba. Lamentável sobre todos os fatos, sobre todos os aspectos, o fato das mulheres, de uma certa forma, serem coniventes com esse tipo de crime. Ah, é porque depende do dinheiro do camarada, porque eu não quero que ele vá preso, enfim. Por isso que a gente, infelizmente, registra também pelo silêncio, e aí eu não vou condenar, mas apenas dizer que é lamentável, infelizmente, não se procura a polícia, mas é por isso que a gente vê tanto caso de feminicídio também acontecendo no nosso país. 12h32, Pepa, vamos contextualizar aqui o caso do Padre Egídio? Pepa Torres. Olha, eu recebi o vídeo aqui, Tá vazando no ar o seu áudio, inclusive. Mas tá tão inaudível, só se for pro ar mesmo. Eu tô com o áudio aqui do Cabaré, do Flávio, tentando, oferecendo dinheiro. Até porque, assim, eu recebi os 2 vídeos, inclusive, né, o de cara limpa e o vídeo ele já distorcido, porque a menina é menor de idade, né, não pode expor, né. Bem, se quiser a gente tá aqui, tá disponível aqui. Claro, o distorcido, né, porque tá aqui, ó, tá. Áudio chegou pra mim agora, inclusive legendado. Mas vai tocar aí, só atender o telefone aqui. Oi. Eu tava esperando ele para falar do caso Padre Egídio e ele entrou no caso de novo eu recebi agora, Padre Zé. Aí depois atendeu uma ligação. O Petro. Eita, Petro. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial, que Petrone desorientou todo mundo aqui. Vamos pro intervalo comercial, já são 12h34. A gente volta já com a repercussão do caso do Padre Zé. Hoje, na minha visão, um dia extremamente triste. Pela instituição, pelo Hospital Padre Zé. Até a figura que a gente tinha do Padre Egídio, rapaz. O Padre Egídio tinha uma figura respeitada, uma figura... Bom, enfim, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Só na Caoa Ford você encontra os lançamentos do mercado com o melhor custo-benefício. Ranger nova geração automática com o motor mais forte da categoria. V6 Diesel, Territory Titanium. Nova geração com designer totalmente novo. Mais espaço interno com avançados recursos e tecnologias semi-autônomos e segurança. Venha fazer um test drive em nossas lojas. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford João Pessoa. 3041-8230. Caoa Ford João Pessoa. No trânsito, escolha a vida. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. E aí, é fato ou é fake? Os paraibanos conhecem as leis do nosso estado? Vamos conferir. A lei é: todos os estudantes paraibanos têm direito a uma bonificação de 10% na nota do Enem. É fake. Tá muito bom pra ser verdade. Eu acho que é fato. Seria ótimo, mas eu acho que é fake.
Essa lei é fato. E se é fato, é trabalho da Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. Vem aí, o segundo Oktoberfest Bananeiras, nos dias 27 e 28 de outubro, em uma estrutura incrível, atrações musicais e muita diversão. Preparem suas canecas e a alegria e venha se divertir com apresentações culturais, gastronomia, competições e muito chopp. Com mais de 10 estilos de puro chopp artesanal regado a muita diversão. Venha viver essa experiência, dias 27 e 28 de outubro, no Engenho Reserva da Moenda, em Bananeiras. Mais informações Instagram, @OktoberBananeiras ou pelo WhatsApp 083 99959 0049. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Tintas da Itex, um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer as melhores cores para te oferecer. Tintas da Itex é a melhor pra você. Vem! Tintas da Itex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas, tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas da Itex é a preferida. Tintas da Itex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas da Itex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos da Itex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas da Itex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83 99605 2857. Aproveite a promoção e garanta já sua Daitex. Tintas da Itex. Clínica de Serviços Carneiro Nissan, ofertas imperdíveis para o seu carro ficar novinho. Aproveite 50% de desconto em serviços adicionais que vão deixar o seu Nissan ainda mais seguro. E para peças fora de garantia, o desconto é de 15%. Faça um check-up gratuito de 21 itens para o seu carro ficar em dia. E na compra de 4 pneus, ganhe alinhamento e balanceamento. Agende agora o seu serviço na Clínica Carneiro Nissan. WhatsApp 83 998 41 18 19. Consulte condições no trânsito, escolha a Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 12h41.
Alô, você, meu amigo, minha amiga que residem no bairro do Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. Eu falo do Opção Geisel, que chegando, viu? Parcelem até 3 vezes em todos os cartões e ainda garante descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h42. Quando chega essa hora, a Isabela Vilante bate a fome. Quando a fome chega, eu só me lembro de Tonho de Martinha. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. São 12 temperos naturais e muitas opções no cardápio mais que variado de Tonho de Martinha. Vai lá no Instagram agora mesmo e você acessa Tonho de Martinha e vai ver a variedade de pedidos para você fazer. E se falando em pedido, anota o zap aí de Tonho de Martinha, 99817-9826. Eu disse 99817-9826. Tonho de Martinha, Bela! É bom demais, Bela! É quase meio-dia e você não Hoje eu pedi fava. Vamos conhecer e degustar a fava do Tonho de Martinha. Rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro, cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. 12h43. Ó, a gente avaliou aqui, a gente não vai disponibilizar o vídeo que Petrônio teve acesso, mas daqui a pouco vai estar no The Post, no F5 Online, distorcido, e no portal Paraibajá e Pauta PB. O vídeo, quando a prova de que a menina de fato foi aliciada, posso dizer assim? O canalha, ele oferece dinheiro do lanche. É nojento. É nojento. É nojento. Pois bem, em respeito a você, a gente não vai colocar, mas daqui a pouco tá nos portais aí. Pauta PB, F5 Online, The Post Paraíba e no portal Paraíba já, esse vídeo para você ver esse cidadão, tem que chamar esse nobre parlamentar, pega com a boca na botija. Nobre fica por sua conta. Que tem que ser preso. 12h44, por falar em prisão, por falar em repercussão, em choque. Juliana Carneiro, a Paraíba hoje amanheceu com operação da Força Tarefa, GAECO, Polícia Civil, Controladoria Geral do Estado e Secretaria Estadual da Fazenda, investigando o caso do Hospital Padre Zé, mais precisamente o ex-diretor da unidade, o Padre Egídio. Boa tarde, Ju. Traga pra gente as informações mais atualizadas, Ju. Boa tarde, minha gente. É isso mesmo. É uma situação triste, como você pontuou no início, né? A gente sabe da história do Hospital Padre Zé, da importância que tem para a população de João Pessoa, da Paraíba, e a operação deflagrada, chamada Operação Indignos, deflagrada na manhã de hoje, demonstrou o alto luxo, né? Os bens que foram encontrados em nome do Padre Egídio. E, inclusive, a notícia mais recente aqui, estou dando um F5 nas atualizações do caso. Vocês conhecem aqueles cachorrinhos Lulu da Pomerânia? Sim. Você sabe quanto custa um cachorrinho daquele? Sim. Como é o nome? Lulu da Pomerânia. Da Pomelândia? Pomerânia. Não, o nosso especialista em assuntos pets. Em assuntos pets é Fábio Augusto. Isso. O pai de Malu, o pai não, como é? O tutor.
O Doutor de Malu sabe. É um cachorrinho, Custa quanto, Ju? um cachorrinho importado. Já me falaram que custa em torno de R$3.000. Um 8 filhote. mil reais, Ah, Juliana. é? 8 mil reais. Caramba. Ah, quem venda mais barato, mas o preço médio desse cachorro é 8 mil reais. Pois bem, o Clique PB traz aqui que o Padre Egídio mantinha 30 Lulus da Pomerânia em granja no Conde. Inclusive, a matéria diz que o filhote custa chegar, de acordo com a atualização dos valores, R$15 mil. Olha aí, tá vendo? É em média isso, 8 mil reais. Um ele, filhote. Ele criava 30? 30? É para reprodução, para vender mesmo. Para vender. E o pessoal já era empresário. Já. Vamos contextualizar para quem não está por dentro do caso. Hoje, uma força-tarefa, né, Juliana? Comandada pelo GAECO, Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e também a Controladoria Geral do Estado, deu uma batida em endereços. Eu digo supostamente, não. É supostamente ou pertencentes ao Padre Egídio, ligados ao Padre Egídio. Uma granja no Conde, no litoral sul da Paraíba. 2 apartamentos no edifício Ilha dos Corais, no Bessa. Beira-mar, viu? 2 apartamentos no edifício Saulo Maia, no Cabo Branco. Um apartamento no edifício Jardim do Atlântico, no Cabo Branco. Um apartamento no residencial Luxor Paulo Miranda, no Cabo Branco. Uau! E 2 apartamentos em São Paulo. Nossa! Bote aí por baixo, por muito baixo, 15 milhões de reais. Esse Luxor no Cabo Branco é top. Já fiquei lá. É um flat que algumas pessoas moram e alguns compram para alugar como flat. É o da Aliança, da Galáxia, né? Da Aliança. Você falou agora dos cães. Pepa, 4 caixas de vinho de 30 conto. Um fogão de 80 mil, amigo. 4 caixas de vinho que avaliadas R$30 mil. Guardadas as devidas proporções, estou lembrando da matéria quando prenderam Pablo Escobar, de uma das vezes, entraram na casa dele, tinha lá as privadas de ouro, né? Porque só volta ter privada de ouro, né? Num apartamento desse aí do Padre Egídio. Fogão de 80 mil conto? Padre Egídio. E aí o curioso é que eu não sei como é que é o ressarcimento pelo trabalho que ele desenvolvia como diretor, se havia, além da função que ele exercia como padre, que a Igreja Católica sim paga um salário aos padres, assim como os pastores recebem. Mas ganha igual o Neymar, não, né? Os padres ganham em torno de R$2.500. Sim, então, eu ia perguntar se ele ganhava igual o Neymar. É um patrimônio que não corresponde com o salário de um padre. Agora, a gente precisa saber quanto ele ganha como diretor do hospital. Ele vai morar no máximo aqui em Mangabeira, Ju. Pois é, mas aí tem o cargo dele como diretor do hospital, mas certamente não é um patrimônio compatível com o salário de um diretor mais o de um padre. A gente vê que aí são imóveis luxuosíssimos, como você pontuou, cerca de 15 milhões aí por baixo. E o curioso é que é triste, inclusive, a gente constatar que são itens de ostentação, não apenas de necessidade. A gente sabe que tem itens muito caros, que são necessários para a vida, para a manutenção da vida, né, de uma família, mas não são. Vinhos cuja uma garrafa custa R$6 mil. Caixas, ele tinha caixas desse vinho, fogão de R$80 mil, então são itens luxuosos, né, acima de tudo. Enfim, muito triste essa situação, a deflagração da operação Indignos, né, na manhã de hoje, e aí aos poucos estão sendo publicizadas os bens que foram encontrados e as pessoas que estão envolvidas nesse escândalo. Ainda não se sabe, de fato, se há uma organização dentro do Hospital Padre Zé, e isso está sendo investigado. E a operação conta com órgãos importantes, né, com instituições da segurança importantes, Polícia Civil, Ministério Público, Controladoria Geral do Estado, enfim. Certamente vai vir muito mais coisa por aí e a gente fica em estado de alerta e triste por saber da situação, do rumo que o Padre Zé tomou. Hoje também foram alvos dessa operação a ex-diretora administrativa lá do hospital e a ex-tesoureira também do Hospital Padre Zé. E para a gente trazer também o outro lado, o bom jornalismo dita isso, dizer o seguinte, que a defesa do Padre Egídio, né, sob o comando do renomado advogado Xenas Fora, explicou que o religioso está em Recife
e está à disposição do Ministério Público para prestar esclarecimento. Cheinas Fora estava acompanhando o cumprimento dos mandatos nos locais pertencentes a Padre Egídio. Questionado pela imprensa se o Ministério Público convocou o Padre Egídio para prestar esclarecimento sobre a situação, o advogado de defesa explicou que ainda seria designada a audiência. E também quem se pronunciou em nota foi a nova direção do Hospital Padre Zé. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, a nova direção do hospital disse que acompanha todo o processo que ocorre sob segredo de justiça, colaborando de maneira irrestrita com as investigações. Eu só peço e renovo o que disse, o que pedi ontem aqui aos nossos ouvintes. Saibamos separar o joio do trigo. O Hospital Padre Zé presta um serviço essencial, sobretudo para os mais pobres e os idosos que não têm plano de saúde, que não têm acesso ao SUS, acesso a muitos hospitais públicos. O Hospital Padre Zé é um hospital filantrópico, é essencial para cuidar da saúde dessas pessoas e precisa continuar recebendo apoio do governo do estado, da prefeitura de João Pessoa e da sociedade. Dos nobres parlamentares também, né? E é a última porta, Fábio, que se abre, que até mesmo hospitais públicos, quando não tem vagas, porque a gente sabe, né? Às vezes a superlotação que existe em hospitais públicos é lá no Hospital Padre Zé onde você vai receber o atendimento. Ô Fabinho, quem estava hospitalizado lá, até antes de morrer, foi o nosso colega jornalista, Ricardo Anísio. Ricardo Anísio que, né, estava com problema de demência. Foi nosso querido Fontenelle, Zé Maria Fontenelle. Zé Maria Fontenelle. Enfim, gente, quem as pessoas não se deixem, né, Fabão? Se deixem contaminar, né? Pois pelo um desvio de conduta de um ex-diretor. Desvio pesado. Pesado, claro. Eu, pelo menos, tinha o Padre Egídio num alto conceito. Eu também. Eu tinha Padre Egídio num alto conceito. E um exemplo. Um exemplo. Obviamente. Fábio, vai se contradizer? Você disse ontem que tem que esperar a justiça julgar? É agora, as evidências são muito pesadas, pesadas. É decepcionante demais, muito né? Pesada. Aqui não é uma carta anônima, né, Fábio Augusto? Aqui a polícia vai com o Ministério Público e encontra tudo isso, velho. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu dar aqui de advogado do diabo. Tô chamando o padre de diabo, não, gente. Isso é um termo que se usa, termo figurado. Vamos lá, os vinhos. Pode ter ganho de presente. Padre, aqui, toma aqui, gosto do senhor. Agora, um fogão de 80 conto, ninguém vai dar de presente um fogão de 80 mil reais. E 30 Lulus da Pomerânia também, né? Tem umas coisas que é complicado de explicar, né? Possa ser que tenha explicação. Eu acho pior a quantidade de imóveis, velho. Estão me perguntando, esses imóveis estavam no nome do padre? Ainda não foi dito. Agora, esses cabos não batem de graça, né? Tem algo aí, né? O Luxo Paulo Miranda é, no mínimo, R$1 milhão. Não, eu sei, mas porque pode estar no nome do padre? Não, se chegaram os imóveis, é dele ou botado no nome de Laranjas. Porque eu acho que nem pode, né? Eu vou falar o nome regimento interno, mas eu não acho que é o regimento interno, não. O regimento interno da igreja não pode ter, não. Pode? Agora, o padre era rico, vem de família bastarda, tem que saber também. Não é verdade? Porque tem muitos padres que são ricos, vêm de famílias ricas, de latifundiários. Enfim, vamos deixar o tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Só lamentar. Mas as evidências são pesadas. Contundentes. Deixa eu colocar rapidamente uma rodada de ouvintes aqui, pra gente prestigiá-los, petromitores. Daqui a pouco tem Fábio Augusto com Prefeito Cícero Lucena. Que voltou. Estava em Roma, né? Estava em Roma. Tem um presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Presidente da Câmara, falando da conversa que ele teve com a Fé Comércio, né? Os comércios do centro lá de João Pessoa. Eu já vi que tem uma proposta bacana do vereador Dinho. Ele fala aqui sobre isso. E tem daqui a pouco também a entrevista com o vereador Marcos Henrique, que estava aí pensando em disputar a Prefeitura de João Pessoa, recuou. Neste final de semana tem eleição para o Diretório Municipal do PT, e eu quero saber se Marcos Henrique vai ser um dos que vai se contrapor
ao que vem dizendo o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, colocando no colo do presidente Lula as 9.000 demissões na cidade de Campina Grande. Tá testado aqui, Bela? Tá testado. Alô, boa tarde, primeira de hoje. Boa tarde, meus amigos da Rádio Pop, Marco Jaburu. Quero dizer que estou muito feliz com a classificação do Fluminense. Estamos na final. Contamos com a torcida de todos vocês. Marco Jaburu, pai do nosso querido Rafael Com a Jaburu. minha pode contar. A minha também. Alô? Também, eu gosto do Fluminense. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes. Mais um ouvinte, Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada Pop. Boa tarde para todos, para você, para Fabão, todo mundo da bancada aí, para não demorar muito falando o nome. Eu estou de acordo plenamente com o Fábio Augusto. Porque o Fortaleza, como é um time do Nordeste, aí ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Aí o Fluminense já é do Rio de Janeiro, mesmo que não tenha a mídia que vocês estão falando aí dos outros, mas é do Rio de Janeiro, é normal. Isso aí é normal. O Fábio Augusto está certíssimo. Está certíssimo, porque se fosse outro time, se fosse o Corinthians que tivesse ganhado o Fortaleza, tava um bababá da mulinga. Eu concordo plenamente com o Fábio Augusto. É que é um time do Nordeste, é pobre, né? Vamos botar assim. Aí ninguém fala nada. Você não escuta falar nada. O Fortaleza é o primeiro time do Nordeste. A primeira vez para uma final de campeonato internacional, vou botar assim, né? Sul-americano, diga. Mas ninguém fala nada. O Fábio Augusto está certíssimo. Nunca dei um apoio tão grande a Fábio Augusto, mas sobre futebol estou dando e dou sempre. Que eu vejo que ele fala as palavras certas, mesmo dentro do futebol. Obrigado e boa tarde, Francisco São Santos Siridó. Estou assistindo vocês pelo YouTube. Antes eu escutava pela Caruá FM. Beleza? Valeu, um abraço, Francisco. boa tarde para todos e tchau. Valeu, tá vendo, Fábio? Ele sempre vai de encontro a você na política, mas no futebol tá com você. Que bom, amigo. Que bom, seu Francisco. Que bom que o seu Pelino concorda comigo no assunto de futebol. E como é o nome da marca aí dos cachorros? Da marca não, da raça? Lulu da Pomerânia. Lulu? Da Pomerânia. Lulu da Pomerânia. Estão dizendo aqui que também é chamado de Spitz alemão, é isso, é? Eu acho que são dois Eu acho que ele é da mesma família. É da mesma família. É aquele peludinho pequenininho. Meu Deus. Ô, Bela, coloca um pelo cabo aí. Quero ver o que é que Rafael Jaburu, não. O que Pirulito tá falando. Solta aí, Pirulito, pelo cabo, viu, Bela? Boa tarde, Fábio Bernardo Pepa. Gostaria de fazer essa pergunta entrevistada sobre esse campo de futebol do Maia, né, que é dentro de uma preservação ambiental, na qual um dos herdeiros, né, da antiga granja Cristo Rei, que agora é o Praça de Maio, botou para vender o terreno que o pessoal bate pelada. Que todo mundo sabe aí, inclusive a gente está fazendo várias pesquisas, que aquele terreno faz parte do Parque Xavier, entre Tambiá e Jardim 13 de Maio, por trás de Santa Isabel. Então eu gostaria que fizesse essa pergunta entrevistada e eu vou mandar um anexo aí da lei e do nome do parque. Valeu? Obrigado. Valeu, meu querido Pedal. Mais um, alô, boa tarde. Da Pop, Rafael Falcão, Transporte Escolar, saudações tricolores aos amigos da bancada e um abraço todo especial aos meus amigos bolsoloides, Cazuza, Besta Fera e Juju. Um abraço e vamos ao título aí, papai. Valeu, Rafael Jaburu. Rafael Falcão, agora sim, Rafael Jaburu também mandou áudio aqui. Fala, Jaburu. Tarde Rádio Pop, Rafael Jaburu. O Brasil acordou mais feliz, né? Fluminense classificado, um jogo daquilo. Aquilo é jogo de Champions League, rapaz, pra gente assistir. Time jogando fino da bola. Jogou mal ontem, mas é aquele negócio sobrenatural de Almeida. Quem conhece Nelson Rodrigues sabe o que eu tô falando. Aquela bola, quem tirou foi o sobrenatural de Almeida, de Enevalência, aquelas 3 bolas. Aí o gol de João Kennedy e o gol de Crano foi só para coroar a atuação do Flusão. A bênção, João de Deus. Nosso povo te abraça. Flusão na final do Maracanã. Rafael Jaburu para Rádio Pop. Valeu, Jaburu. Obrigado pela tua participação aqui no F5. O programa tá corrido demais hoje. É uma informação nova agora e atenção.
do caso do advogado Zé Doido. Do caso do advogado Zé Doido. Quem traz a informação agora em primeiríssima mão é o nosso editor Cosnes Lira. Ele, inclusive, avisando que a matéria completa daqui a pouco estará publicada no Paraíba Já. Mulher agredida pelo advogado José César Cavalcante Neto, o Zé Doido, em um elevador num condomínio no Bessa, em João Pessoa, Juliana Carneiro, tinha medida protetiva contra ele. A informação foi confirmada no início desta quinta-feira pela Delegacia da Mulher da Capital. A delegada Paula Mona Lisa confirmou que a vítima solicitou uma medida protetiva há menos de 2 meses, porém, recuou da decisão. Porém, a vítima recuou da decisão. Mais informações sobre esse caso, sobre essa informação nova, trazida pelo nosso editor Cosnes Lira, daqui a pouco no portal paraibajá.com.br. Uma outra informação, acreditando aqui para o blog Bruno Giovanni. Esse advogado, José Cavalcante Neto, foi casado com a empresária Adriana Machado Bezerra, que morreu em 2019 ao cair do 9º andar do edifício. A causa da queda teria sido provocada por alguém investigado pela polícia, mas o resultado nunca se tornou público. Eita, Fábio Augusto, esse Zé Doido tem moído aí com esse Zé Doido, viu, Fábio Augusto? Sei de nada. Foi moído. Alô, Amadeu de Oliveiros, um abraço pra você, meu amigo Amadeu da cidade de Oliveiros. 13h02, daqui a 10 minutinhos a gente vai começar a entrevista com o vereador Marcos Henriques. Antes, Fábio Augusto, você hoje acompanhou a agenda do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Aquela parte que ele fala do PT, você vai deixar para soltar na hora da entrevista com o vereador Marcos Henriques, para a gente saber da avaliação do vereador Marcos Henriques. O que foi que ele disse, aonde foi, ele chegou de viagem, nos conte tudo da sua agenda hoje pela manhã, acompanhando o prefeito Cícero. Quis falar de política, porque ele estava meio, fugindo de política. Pois é, falou, mas chegou. Ele chegou e não se furtou em comentar sobre a política, viu? Hoje ele participou da entrega da reforma e modernização da Escola Municipal Santos Dumont, ali no Varadouro, ali na região do nosso amigo Arroz ali, certo? Ali por trás da Embratel ali. Ou seja, a escola ficou totalmente reformada, como a própria anúncio fala, a modernização, né? É uma estrutura bacana que a prefeitura vem aparelhando nessas unidades educacionais aqui na capital. Mas, entrando no assunto político, Petrônio, nós perguntamos ao prefeito Cícero que durante a sua viagem, né, que ele estava, saiu uma pesquisa do PT, viu, Fábio? A pesquisa do PT. E ele comentou essa pesquisa, no qual ele aparece aí com cerca de 30% aí, um número bem expressivo aos demais aí que vem abaixo da casa decimal do 10. Você vai trazer isso agora? Não quer. Não, pode trazer o vereador. O vereador tá ali acompanhando direitinho. Juliana? O rádio tá ligado? O vereador Marcos Henrique tá escutando ali? O vereador tá acompanhando ali. Tá acompanhando. Solta aí, o que é que você falou da pesquisa do PT? Pois prefeito Cícero, como é que o senhor estava viajando, mas como é que o senhor avaliou essa pesquisa divulgada aí pelo esse grupo de estudos do Partido dos Trabalhadores? Divulgada não, a pesquisa foi vazada. Fábio, o Fábio tá com essa história aqui. Daqui a pouco eu vou perguntar ao vereador Marcos Henrique se a pesquisa foi divulgada ou foi vazada. Vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena. Fala, prefeito, como é que o senhor avaliou essa pesquisa interna do PT? É porque o cabo não tá funcionando aí não, meu filho. Vamos botar um sargento então, já que o cabo não funciona. Não é a capa não que tá Não. Tá tudo certinho aqui. Vamos ouvir agora. Fala, prefeito. Como fruto das ações e do trabalho dos que fazem a Prefeitura Municipal de João Pessoa, chegando à população e ela identificando que nós não poderíamos resolver todos os problemas de uma forma imediata, mas compreendeu e está vendo trabalho, planejamento e ação em favor de melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Até o final do ano, nós estaremos completando mais de 1.000 ordens de serviço só de pavimentação de ruas, com um padrão que respeita a população. Está vendo a entrega de escola,
Estamos com um processo de licitação que ainda esse mês será concluído, de 12 novas escolas, entre creche e escola de tempo integral. Está havendo mais 30 reformas que estão sendo realizadas. Na saúde, vendo a recuperação do Trauminha como uma unidade de saúde importante para a nossa cidade. Estão vendo a entrega das novas unidades básicas de saúde, a construção de novas unidades básicas, ou seja, estão vendo a entrega do medicamento em casa, o avanço tecnológico em todos os setores da prefeitura, a visão de futuro que tem essa gestão planejando dias melhores para absorver o crescimento que a cidade tem. Então fico muito feliz e grato pelo reconhecimento da população e eu só tenho de retribuir essa avaliação com cada vez mais trabalho, mais dedicação e alegria de estar fazendo bem a cidade de João Pessoa. Pois bem, Thaís, essa foi a avaliação do prefeito Cícero Lucena sobre essa pesquisa interna do PT que foi vazada, segundo o Fábio Bernardo. Segundo não, o PT não divulgou, a pesquisa interna foi vazada. Ô, besteira, que Bom, problema então tá ter bom. vazado? Então vamos lá. Tem X9 em todo canto. Tem, né? Deixa eu só fazer um registro aqui para contextualizar. A escola Santos Dumont fica na rua Frei Miguelino, próximo ao cemitério Senhor da Boa Sentença. É isso mesmo? É isso ali. É por trás da Embratel ali, antiga Embratel ali. Quem está trazendo a informação é meu amigo Oscar Moura. Ele que já foi secretário executivo de esporte da cidade de João Pessoa. Meu amigo Oscar, obrigado pela audiência. Encontrei com ele na igreja, Pepe. Ele disse, rapaz, escuto o programa todo dia, agora eu queria interagir. Terça-feira passei o contato do F5 para o meu amigo Oscar, ele está trazendo a informação, mostrando que acompanha todos os dias o F5. Obrigado, Oscar. Aí Cícero falou também sobre Cabedelo. Sim. Por que o prefeito de Cabedelo não deixou a União Brasil e não assumiu o Avante estadualmente? E o próprio prefeito Vitor Hugo já disse, não, o Avante, em João Pessoa, o Avante vai com Cícero. E nós perguntamos também a Cícero como é que ele viu já essa declaração antecipada aí do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, apoiando a sua reeleição aqui na capital. Peraí, tem gente ligando. Ligue não, meu povo. Ligue não, minha gente. Deve ser a secretária de Malu. Olha, recebo com mais um gesto e também com um sentimento de gratidão. Eu vejo dessa forma que nós podemos, quando se tem um objetivo comum de cuidar da cidade, cuidar do que é mais importante na cidade, que são as pessoas, fica muito mais fácil a gente ter o apoio de pessoas de bom senso e com o mesmo compromisso de uma boa gestão pública. Então agradeço a todos aqueles que estão, não só a população que tem demonstrado a confiança, como também os representantes partidários, as lideranças políticas, nesse objetivo de cuidar dessa cidade. O prefeito acredita que Vitor Hugo ele possa vir para a base juntamente com o PSB? Se depender de mim, estarei trabalhando de forma concreta e objetiva para que ele possa assumir o compromisso de futuro, não só com a cidade de João Pessoa, de Cabedelo, mas também do governo do estado. Pois bem, tá aí. O discurso do prefeito está certo, né? Um partido a mais, Avante, se bem que o Avante já apoiava Cícero através do presidente da Câmara, vereador Dinho, né? Isso. O fato novo aí é o prefeito Cícero dizendo que quer o Avante, mesmo sendo presidido por Vitor Hugo, na base do governador João Azevedo. Pois bem, e nós ainda perguntamos ao prefeito se ele está preparando o terreno já para 2024, politicamente, porque visto que um aliado dele, Vitor Hugo, foi presidir o Avante, Laura Emília possivelmente deverá assumir o comando do PDT aqui na capital, na capital não, na Paraíba, e assim respondeu o prefeito Cícero. Não, o meu cenário está por demais encaminhado. A possibilidade da minha candidatura da reeleição, né? E mantendo os acordos que nós já tivemos na eleição passada, que mantivemos na eleição para governo do estado, que pretendemos manter esse projeto e graças a Deus estamos mantendo com todos aqueles e agregando novos que estão se somando para que a gente possa ter continuidade. Uma gestão não se faz apenas em 2 anos, 3 anos ou 4 anos. A gestão, inclusive, tem que pensar 20 anos na frente. E é isso que nós estamos fazendo e com o trabalho e com a solidariedade e o apoio de todos. A exemplo do governo do estado, o governador João Azevedo, que desde o princípio acreditou nesse projeto e juntos nós estamos construindo isso. A prefeitura fazendo aquilo que é da sua responsabilidade, se esforçando para fazer cada vez mais o melhor, o governo do estado sendo solidário, sendo parceiro
e contribuindo não só financeiramente, mas também com as decisões técnicas que nos ajudam na busca da solução dos problemas, e os demais partidos que continuam na nossa base e outros que estão chegando e que serão bem-vindos para o projeto de cuidar da cidade de João Pessoa. Se o povo está pensando em 26, imagina em 24, né? Já tem chapa formada para 26 e imagina para 24. Fábio Augusto, o prefeito Cícero também comentou o caso envolvendo o Hospital Padre Zé. É verdade, sobre a Operação Indignos, né? Vamos ouvir o prefeito Cícero aqui falando sobre essa Operação Indignos. Uma gestão e, por exemplo, uma entidade. O Instituto Padre Zé, por exemplo, é fundamental para prestar serviço para aqueles mais humildes, aqueles que mais necessitam, os mais idosos. Nós estávamos para transformar o Hospital Padre Zé, inclusive, em referência do cuidado do idoso, né, que era um projeto que pretendemos dar continuidade. Então, todos nós temos a responsabilidade de preservar a instituição Padre Zé. A Diocese tem tomado uma posição que é a minha, tá certo? É de apurar. Quem tiver responsabilidade, que arque. Não é a instituição que pode ser culpada, é eventual falha, se porventura existir, de quem estava à frente dela. Então, a minha posição é igual da Diocese, separar bem a coisa. O Hospital Padre Zé é fundamental para a saúde pública, não só do município de João Pessoa, mas do estado da Paraíba. E quem tiver alguma dívida com a justiça, que assim seja feito. Assina embaixo, viu, do prefeito Cícero Lucena. Meu amigo, tem que separar. O Hospital Padre Zé é essencial para cuidar, sobretudo, dos mais pobres. A saúde dos mais pobres aqui em João Pessoa, né? Quem for podre nessa história, meu irmão, que pague, que pague com a justiça. Agora, o nome da operação, só voltando o nome, Operação Indignos, né? O nome da polícia, da força-tarefa escolhido pela operação, né? Operação Indignos. Fabão, ó, o nosso editor Costa Lito está trazendo mais só informação para eu trazer aqui. O Padre Egídio, meu querido Marcos, também teria apartamentos nos condomínios Magnífico Tambaú e edifício Saulo Maia na orla de João Pessoa. Ele é alvo de processo de despesas condominais pelos empreendimentos. Apuração minha agora. Valeu, Cosnes Lira. Pepa, qual a hora, Pepa? Rapaz, esse Fábio, ele posso fazer o quê? 13h13. Em homenagem ao vereador Marcos Henrique. Vereador Marcos Henrique, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ontem mantive contato com o vereador, porque tem algo que me incomoda do ponto de vista do silêncio do PT, mas vou deixar essa pergunta para depois. Eu vou começar logo com o que a gente estava conversando. Essa pesquisa que a imprensa trouxe a informação foi feita mesmo pela direção nacional do PT? Essa pesquisa foi divulgada pelo PT ou foi vazada? O senhor, inclusive, chegou a lançar seu nome a possibilidade de concorrer à Prefeitura de João Pessoa, por isso suponho que estava acompanhando todo esse caso. Boa tarde, seja muito bem-vindo, meu amigo vereador Marcos Henrique. Boa tarde, Fabão, Fábio Augusto, Petrônio, Isabela, enfim, toda a bancada. Agradecer pelo convite. Olha, a reunião houve, o PT ele fez pesquisa em todas as capitais. Então a pesquisa é de fato. A pesquisa ela houve e é importante a pesquisa para ver não só a questão de quem está na frente, se A ou B, mas números que são importantes, como por exemplo, 67% da cidade aceita vê o governo Lula como um presidente, vê de maneira positiva. 57% querem um candidato que esteja do lado de Lula. Isso foi pouco explorado, não foi, vereador? Pouco explorado, porque logicamente se pega mais a questão de quem está em primeiro, segundo, terceiro, mas os números foram extremamente favoráveis para uma candidatura própria. Então, a pesquisa foi vazada, infelizmente, foi vazada, ninguém sabe ao certo quem foi que vazou ainda, mas
é importante a pesquisa, o PT sempre faz, eu faço também, para saber quais são os bairros que eu estou bem, que eu preciso atuar mais. Todo mundo trabalha com pesquisa. Os dados científicos, Fabão, é importante para a gente poder mensurar. Ô Marcos, agora, ali foram números, pelo menos o que viu-se, o que foi vazado, de uma pesquisa espontânea. Assim, eu vi também esse fato, só para contextualizar, de fato, 57 tendem a votar no candidato apoiado por Lula, não é isso? Isso. Mais ou menos, algo nesse sentido. Mas os candidatos do PT não ficaram muito abaixo nessa pesquisa. Luciano Cartacho, por exemplo, foi prefeito dessa cidade por 8 anos, a figurar com 2% apenas numa pesquisa espontânea. Os números não ficaram baixos, não, velho? O recall de Cartacho está muito baixo. Isso é um fato. O que a gente precisa ver é que uma pesquisa, você tem que projetar o futuro baseado nos números atuais. Esses números que eu acabei de citar nos dão uma grande perspectiva de crescimento. Haja vista que o ano que vem o presidente Lula vai estar com uma aceitação bem melhor do que agora ao andar da carruagem. Então, quando a gente começa a projetar isso, nós vemos de maneira muito positiva. Luciano Cartacho, no início, estava com 3%. Entendeu? A Fernando Haddad... Você está falando do Luciano Cartacho lá em 2012. 2012. Fernando Haddad estava com 3 também. Então, a probabilidade de você ter uma candidatura do PT fazendo uma campanha de mídia bacana, mostrando a importância de ter um presidente, de ter um prefeito de uma capital antenado com o presidente Lula. Então, candidato nós temos o próprio Cartacho, que durante o governo Dilma ele trouxe muita coisa para cá. Nós temos a deputada Cida Ramos, que é uma deputada fantástica, que faz um trabalho bacana, já foi candidata a prefeita, conhece a cidade, tem Estela, tem Marta. Eu saí porque eu quero reeditar meu mandato eu queria pacificar um pouco o PT. Certo? Logicamente que a gente sabe que todo mundo tem legitimamente suas disponibilidades, seus desejos. Mas eu queria, primeiro, antes de escolher um candidato, Fábio, a gente ter um projeto para a cidade. Foi por isso que eu me comprometi agora com um dos candidatos a presidente do PT, para a gente construir um projeto que envolva a juventude, a diversidade, o meio ambiente, a saúde, a gente criar um programa e ter um perfil que possa executar esse programa para a nossa cidade. É por isso que eu saí e vou tentar reeditar meu mandato de vereador, que tem sido um mandato que tem sido importante para a cidade, como um mandato de oposição. Sem dúvida. Seu mandato não é missa de corpo presente, não, mas engrandece. O parlamento é essencial. Nós temos uma Câmara Municipal com 27 vereadores, 2 fazem oposição. Agora, cá para nós, sou muito justo, eu só vejo o vereador Marcos Henriques fazendo oposição. Pouco eu vejo o vereador Carlão fazendo oposição. Mas Carlão faz também. Mas por exemplo, o PT está dentro de uma federação, né? Uma federação que tem o PV, que tem 3 vereadores, não é isso? 3 vereadores. 3 vereadores. Ou seja, como é que vai ficar a distribuição? Porque a coisa está grossa dentro da federação, não é isso, Marcos? É verdade. O PT está trabalhando para ter candidato próprio. O PT tem maioria na federação para poder colocar o candidato. Eu acredito que se o PV apoiar o atual prefeito, vai ficar muito ruim para o PV. Eu quero saber como é que um candidato como Bosquinho, por exemplo, que é bolsonarista e é da base de Cícero, como é que ele vai fazer propaganda com a foto de Lula lá atrás, com a foto de Cida, ou de Cartacho, ou de Estela lá atrás? Como é que vai ser isso? Como vai funcionar? Bosquinho é bolsonarista, é? Então, rasgado. Não. Votou em Pedro, e votou em Bolsonaro. Então você pega... Milanês também é bolsonarista? Não, Milanês ele votou em Lula. Votou em Lula. Emmanuel, eu não sei. Emmanuel, eu confesso a você que não sei, eu não tenho uma aproximação muito grande. Eu também não sei, mas acho que Emmanuel votou em Lula. Acho que João, o pai, é muito lulista. Também na época era... Eu tenho essa impressão também. Mas a pergunta, Marcos, que eu fiz, acho que não foi nem essa. Foi, mas, por assim, exemplo... mas tanto Emmanuel quanto Bolsonaro, quanto Bosquinho, quanto Milanês, são da base de Cícero. São da base de Cícero. Então, o PV já declarou apoio a Cícero.
Então vai ficar uma coisa meio estranha. Foi isso, só rir um pouquinho. Bosquinho, Milanês e Emano. Da base, todos eram da base de Cartaxa. Até um dia desse, quando Cartaxa era prefeito, né? Era, mas... Não, assim, eu tô só... Mas o que eu quero dizer... Os cabos tá aí, Efraim, Romero, Rui, tudo tem indicação no governo de Lula, nos cargos federais, né? O que eu quero dizer também com isso é que dentro dessa atual federação, nós temos que ter uma chapa que realmente possa estar junto com os nossos candidatos, para não ficar uma coisa estranha, para não ficar uma coisa diferente. E você e apresentar pessoas com potencial eleitoral. Entendeu? Não apenas, já pensou, você ter 4 vereadores dentro dessa federação que pode eleger 3 ou 4, não sei, dependendo da... E ainda tem o pessoal que vai entrar ligado às outras forças políticas do PT que entrou, né? O Ricardo, o próprio Luciano Cartacho. Então, a chapa vai ser uma chapa muito disputada, mas eu não sei ainda como é que vai ser a postura do PV. No caso, Ricardo Coutinho, candidato a vereador, foi isso? Não, o grupo dele deve indicar, né? Aqui acolá se fala que Estela pode ser candidata a vereador. O senhor tem alguma informação nesse sentido? Não, segundo Estela falou para uma colega, disse que ela não tem interesse em ser candidata a vereadora, nem Ricardo. Ricardo, eu falei com o presidente do PT de Santa Rita, e ele me falou que tem uma conversa de Ricardo para Santa Rita. Tem esse diálogo. Ele disse que tem esse diálogo. Mas Ricardo faz muito tempo. Depois da campanha, nunca mais eu conversei com o companheiro. Ô vereador, quando o senhor fala, viu, Petrônio, acho que em relação à pergunta de Petrônio, o PT tem maioria para decidir o caminho da federação. É isso que o senhor quer dizer, não é isso? Tem maioria, cerca de 70% são da direção nacional para bater o martelo. Logicamente que a gente vai tentar dialogar com o PV, com o PCdoB. Um exemplo. Mas o senhor sabe que é difícil, né? Assim, se a gente dele já tem dito que o PV vai de Cícero, o PCdoB também tem dito, vai ser complicado. Mas eu falo até, eu perguntei muito mais assim na questão de, por exemplo, pensando já no processo de reeleição dos 4 hoje que tem mandato dentro da federação. Porque o coeficiente do ano que vem deve ser o quê? Uns 13,5, né? 13,5, 14 mil, né? Vamos arredondar, 14 mil votos. Ou seja, 14 vezes 4... dá quase 70 mil, é isso? Ainda tem a janela. 56. Ainda tem a janela. 56 mil para reeleger os 4 é complicado. Ainda tem uma janela no meio daí. Eu acho que não fica, os 3 do PV não ficam aí todos, não. No PT, quem vai dar a última palavra final? Vai ser a executiva nacional mesmo? Ou vai ser a executiva municipal? Porque tudo que a gente entende aqui, pelo menos o que se mostra para a imprensa, é que vem lá de cima. As decisões vêm lá de cima para cá. A executiva municipal praticamente só vai obedecer. No PT existe as cidades com mais de 100 mil habitantes. A executiva nacional, 100 é 200, estou lembrado, a executiva nacional é quem manda. É quem determina. No caso aqui, quando existe uma briga muito grande, aí sim. Mas quando existe uma unidade, hoje nós estamos unidos em torno da candidatura própria. Todas as forças políticas... Jacques sabe disso? Sim, Jacques também. também. As declarações de Jacques é pelo contrário. Eu entendo o contrário. Jacques defende candidatura própria. Se em algum momento ele teve uma estratégia diferente e verbalizou... De um tempo para cá ele passou a defender mas de um tempo para cá, própria. Jacques ele tem defendido isso juntamente com todas as forças do partido. Nós queremos candidatura própria pela pesquisa que foi feita, mas também pela situação do governo Lula, pela probabilidade que nós temos de estar no segundo turno, numa eleição do ano que vem. Eu acho que seria muito ruim a gente não ter candidato, certo? Agora, no segundo turno, a gente espera reunir forças, né, caso a gente vá para o segundo turno, ou, se não, a gente vai discutir como fazer. Particularmente, o senhor defende algum nome dos que estão postos, o senhor retirou o seu? Temos Cida, Luciano Cartacho, ainda se fala de Estela, se comenta em Márcia. Particularmente, o senhor tem algum nome ou, no seu entendimento, neste momento, o que menos importa é o nome? Olha, nesse momento eu estou imbuído da disposição de fazer um projeto para a cidade, certo? E o nome a gente vai começar a discutir tão logo nós tenhamos o presidente eleito. Domingo a gente tem a eleição do partido, certo? E a gente quer um presidente eleito lá que possa estar dialogando no sentido de uma unidade ou não, que é legítimo. Caso não dê, a gente não tenha unidade e tenha 2, 3 candidaturas que são legítimas, a gente vai fazer nossa prévia.
fazer uma prévia, fazer uma votação dentro da militância. Vamos encontrar formas democráticas de escolher o nosso candidato a presidente, a prefeito. Logicamente que já com a nova diretoria eleita, que se elege no domingo, entre Antônio Barbosa e Marcos Túlio. O senhor vai ter disputa domingo? Vai ter disputa. Sim. O senhor apoia Marcos Túlio? Eu apoio Marcos Túlio. Para mim, Marcos Túlio é um candidato que vem com boas propostas para a juventude, para o meio ambiente. Ele vem com um sentimento, com uma força muito grande, uma vontade de fazer o PT realmente ir para a base, ir para o movimento estudantil, ele poder estar mais incorporado nas periferias e poder estar vendo o sentimento da população e dirimindo os conflitos internos, que no PT tem demais, viu, Fábio? Ô, Marcos, os conflitos internos são bastante. Agora, eu prefiro a gente ter conflitos internos, divergências, do que a gente estar sendo tutelado por A ou B. Você está dentro do PT quanto tempo, Marcos? 25, 27. Eu acompanho o PT, eu nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, aliás, eu nunca fui filiado a partido político nenhum, mas... De besta. Sou, assim... De besta. Não, eu tenho parentes que muito próximos, que inclusive foram do Partido dos Trabalhadores, então eu acompanho o PT há muito tempo, desde a época de como é? Derli Pereira, primeiro vereador do Não, PT. mas eu ia falar de segmento, DS, de Avenzoar, articulação de não sei o que. Eu acompanho o PT... As tendências. Eu nunca vi o PT assim, dizer... Estamos unidos. Eu me lembro que tem uma tese em uma das campanhas, por exemplo, que o finado Júlio Rafael, Luiz Couto, tem um alinhamento com Cássio Cunha Lima, enfim. Mas é isso que eu estou só querendo dizer. Só contextualizar para dizer isso. O senhor acredita que o PT, definindo uma candidatura própria, o partido marcha unido aqui em João Pessoa, ou vai ser como vem sendo quase sempre? Uma banda vai para um lado, outra banda vai para o outro. Olha, Fábio, é difícil a gente prever isso porque são pessoas, certo? Eu espero que as pessoas possam tentar fortalecer o nome que foi escolhido, entendeu? Agora, eu não sei se existe aquele pensamento individual que sobrepõe ao coletivo, porque uma pessoa está participando de um debate interno num partido e essa pessoa perder uma prévia e sair do PT para ser candidato em outro partido, eu acho que aí você não pensa coletivo, você pensa individual. Eu espero que não duvido se isso acontecer, certo? Mas eu espero que não, porque o PT é isso, gente, não tem como a gente fugir disso. Você não tem nenhuma vontade individual que sobrepõe o coletivo. E quem achar que é maior do que o partido, já sai tarde. Fábio Augusto, para eu fazer a minha próxima pergunta, que tem a ver um pouco com isso, coloca aqui o áudio do que disse o prefeito Cícero Lucena na agenda que ele fez hoje pela manhã, que você acompanhou. O prefeito foi questionado sobre o que, Fábio? Sobre se ele acredita que o Partido dos Trabalhadores possa estar na sua base aliada para a sua reeleição em 2024. Certo? Essa é uma pergunta que Cícero disse que acredita que o PT possa vir estar apoiando ele na sua reeleição, e também o governador João Azevedo, vereador. Eu acredito que o senhor já deva ter acompanhado. O governador já deu declarações disso, que se depender dele, vai trabalhar para que o PT esteja unido também, juntamente com o PSB, em 2024. Ou seja, a gente sabe que o PSB hoje apoia a reeleição de Cícero Lucena, que tem o vice-prefeito. Vamos ouvir o que o prefeito Cícero falou sobre isso hoje, né? Se acredita ou não que o PT estará na sua base aliada em 2024, na sua reeleição. Solta a tabela. Com certeza, eu tenho registrado isso de uma forma muito clara. O nosso objetivo é cuidar da cidade de João Pessoa, e todos que se disponham a fazer isso serão muito bem-vindos. O PT, inclusive, eu repito, e as provas estão aí à vista, o governo federal tem muitos programas que coincidem exatamente com os nossos programas aqui. A nossa visão social, o nosso compromisso com aqueles que mais precisam e, consequentemente, também uma visão de futuro, de infraestrutura que a cidade precisa para absorver o crescimento e melhorar a qualidade de vida. A exemplo da parceria que temos com o governo do estado, que
tanto benefício tem trazido para a população de João Pessoa. Para mim será um prazer se eu puder merecer a confiança do pessoal do PT, da militância, do eleitor, para que juntos a gente possa caminhar para o objetivo de fazer essa cidade uma cidade mais justa, mais humana e mais solidária. Vereador Marcos Henrique, o senhor acredita nessa possibilidade? E eu acrescento, há dentro do PT quem defenda apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena? Quando o prefeito diz que as suas ações de governo parecem muito com a do PT, o PT, por exemplo, está diminuindo em 48% o desmatamento na Amazônia. Aqui em João Pessoa está aumentando. Ele, por exemplo, autorizou a construção lá na Rui Carneiro, da Moura do B, numa área de falésia, numa mata atlântica e em uma mata nativa. Está fazendo agora ali na Beira Rio, vizinho ao Rio Paraíba, um empreendimento, desmatando totalmente aquela área, entendeu? Então, não se parece. Não quero dizer aqui que nós somos donos da verdade, mas existe muita coisa equivocada que nos faz falar com segurança que nós não iremos apoiar o governo, o prefeito Cícero Lucena, mesmo porque... Pelo menos num primeiro turno. Mas nós vamos estar no segundo turno, Fabão. Nós vamos estar no segundo turno. Então, o que eu quero dizer é que, muito embora o governador ele tenha essa vontade, ele primeiro precisa pacificar o seu próprio partido, que tem gente que quer sair no PSB, certo? E uma candidata, por exemplo, como Poliana, seria bom para fortalecer a democracia. Por que não? Entendeu? Então, primeiro, o governador precisa pacificar o PSB, para saber realmente como é que o PSB vai saindo, que não é isso que a gente vê, certo? E no segundo momento, se o governador quiser apoiar o nosso candidato ou a nossa candidata do PT, será muito bem-vindo. Dentro do PT tem alguém que defenda o apoio do partido a Cícero Lucena, ou isso é um ponto onde o partido está completamente unido? Jackson Macedo às vezes sinaliza. Não, Jackson, ele é o presidente do PT, ele tem todo o direito de pensar, de poder fomentar as políticas que ele acha que são importantes, e é respeitado, Jackson é respeitado. Jackson, ele tinha essa posição antes, hoje ele já não tem mais. Jackson está convencido que a gente tem chance de colocar um candidato para a gente pontuar bem, voltar a colocar nas ruas os projetos do Partido dos Trabalhadores em consonância com os projetos do presidente Lula. Então, mas Jackson, ele tem a sua forma de pensar e, felizmente, não tem uma pessoa que dita no PT. No PT é tudo debatido, discutido. Entendeu? E hoje eu não vejo no PT nenhuma pessoa que defenda o apoio ao prefeito Cícero no primeiro turno. Vereador Marcos Henrique, eu vou me basear com 2020. 2020, eu vou contextualizar rapidamente para poder fazer a minha pergunta. 2020 o PT definiu pela candidatura do ex-deputado Anísio Maia. De lá de cima, Ricardo Coutinho, que ainda estava afiliado ao PSB, se articulou com o presidente Lula, com o Gleice Hoffmann, ou seja, com a direção nacional do PT, e meio 2020, que... casal do PSB ainda? 2020. Ele estava no PSB ainda? 2020. Tava não. Foi 2020. Ele foi. Ele veio pro PT em 2022, Petrônio. E meio que exigiu que o PT de João Pessoa apoiasse Ricardo Coutinho. O resultado, briga na justiça, a gente viu o resultado pífio da eleição de Anísio em 2020 aqui em João Pessoa. O senhor não teme que agora em 24, com as articulações a partir do Congresso Nacional, o governo Lula precisa de governabilidade, acabou de dar, por exemplo, o ministério ao Partido Progressista. Eu já citei aqui que na Paraíba, Efraim Filho, que é bolsonarista assumido, indica para cargo federal, até Rui Carneiro tem indicado federal, Romero, enfim. O senhor não teme que, em nome dessa tal governabilidade que é preciso para o presidente tocar esse país, vier lá de cima uma decisão fechada, o PT da Paraíba, o PT de João Pessoa tem que apoiar a reeleição de Cícero pela relação do progressista, o deputado Agnaldo Ribeiro, com o governo federal? Fabão, numa relação partidária, tudo é possível. Agora, a gente precisa avaliar
a conjuntura de 2020 e essa conjuntura hoje. Em 2020, nós tínhamos quem defendia apoio a Dilma, nós tínhamos quem defendia apoio a Anísio, nós tínhamos um grupo ricardista que lutou para que Ricardo saísse candidato. Então, a gente tinha um verdadeiro... Tinha para todo gosto. Hoje não. Hoje nós temos uma unidade partidária em cima de um governo do PT. O governo naquela época era um governo de Bolsonaro, era um governo que nós não tínhamos a menor afinidade nem empatia com aquele governo. Então, hoje a situação é totalmente diferente, é por isso que eu acho que a direção nacional ela vai ajudar na construção desse projeto, que é o projeto da candidatura própria. Então, são duas coisas diferentes, né? Agora, o que você fala da governabilidade, realmente tem acontecido muita coisa. Você não está falando uma coisa do outro mundo, de jeito nenhum. Como você disse mesmo, Efraim indicando Correios, indicando isso e aquilo, gente que historicamente, e quando vai para a televisão, ele nem diz que defende o governo. Diz, não, nós temos independência, não sei o quê. Tal, quer dizer, agora, Lula, para mim, ele é um ser iluminado que pensa política. Então, ele não pensa que Lula não conversa com todo mundo, que ele conversa com todo mundo. E se hoje ele tem projetos importantes, como a reforma tributária, como o arcabouço fiscal aprovado, é porque ele fez alguma coisa. Aqui embaixo, no andar de baixo, a gente fica achando ruim, certo? Mas eu penso muito nisso, nessa história da governabilidade, certo? Que aconteceu e ele administra com muita maestria. Mas quando existe uma unidade, como é essa unidade aqui em João Pessoa, acho que dificilmente nós vamos fazer algum tipo de apoio a algum outro partido a uma outra candidatura que não seja do PT. 13h37, nós estamos conversando com o vereador Marcos Henriques. Deixa eu colocar o povo aqui na conversa, Pepa. Primeiro dizer que o professor... Eu queria perguntar também, viu? Professor... Não deixei eu perguntar, não. O professor Chico está mandando um abraço para o vereador Marcos Henriques. Já perguntou sobre Bruno Cunha Lima? Vai vir agora. Vai. Boa tarde, aqui é Jaqueline. Fábio pergunta ao vereador por que ele deixou de fiscalizar o transporte público, viu? Tem aqui para o senhor, espero que o senhor responda em bloco. Tem duas perguntas aqui de áudio. Tem uma pergunta de áudio, nossa produção separou. Tem outra que não é basicamente uma pergunta, mas ele traz à tona o caso de Campina Grande, que eu quero perguntar ao senhor. Pergunta de áudio para o vereador Marcos Henrique no Bluetooth, viu, Bela? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde ao vereador Marcos Henrique. Eu gostaria que o senhor nos acompanhasse, vereador, lá no Ministério Público. Pelo menos fala com o promotor para nos ajudar a melhorar o transporte coletivo daqui de João Pessoa, principalmente da empresa São Jorge. Uma boa tarde, muito obrigada. Valeu, obrigado, querido. Deixa eu colocar mais um aqui do nosso ouvinte, Kiko do Castelo Branco, que também tem pergunta para o vereador Marcos Henrique. O povo está preocupado com a história do transporte público. Solta aí, Bela. Boa tarde, Fábio. Eu não queria nem participar, porque eu estou escutando a entrevista do começo até o fim, que eu sei que daqui a pouco termina. Mas, Fábio, cumprimentando você, cumprimento a mesa aí. Mas, vereador, olha, veja bem, o senhor está buscando aí coerência, está buscando aí um projeto. Olha, se o senhor for buscar coerência, Luciano Cartacho foi o cara que mais cuspiu no prato do próprio PT. E na hora que vocês mais precisavam, na hora que Lula estava mais isolado da sociedade. E ele colaborou para o isolamento de Lula aqui em João Pessoa e na Paraíba, quando se afastou do PT. Aí volta, aí vocês querem endeusar Luciano Cartacho. Oxê, vocês não se unem com o prefeito Cícero Santos se não quiser, rapaz. Essa é a verdade. O egoísmo de muitos de vocês, Kiko do Castelo Branco. Kiko, deixa eu trazer o último aqui, professor Oscar. Ele mandou um assunto que não é bem uma pergunta para o vereador Marcos Henrique, mas tem a ver com o que o Petrônio falou. Solta aí, Bela. Boa tarde, Fabão. Boa tarde a todos da bancada do F5. Aqui é Oscar Moura. Eu queria falar um pouco sobre a Prefeitura de Campina Grande, sobre os concursados lá aprovados, que até agora não foram chamados, equivocadamente pelo prefeito.
Veja só, o Ministério Público tem que ficar de alerta para esses 8 mil que foram demitidos lá, exonerados, porque o que eu ouvi falar é que vai ter a listazinha dos apadrinhados políticos e ficando aquém os aprovados. Eu acho que é o contrário, tem que chamar os aprovados e depois faça as suas listas lá. Mas primeiro os aprovados. Vamos fazer justiça a quem estudou 6 meses como meu filho para ser aprovado e está até hoje frustrado esperando essa convocação. Obrigado a vocês, um abraço. Valeu, meu querido professor Oscar. Diante do que falou Oscar, é isso que Petrônio quer saber, eu também quero saber. Vereador Marcos Henrique, prefeito Bruno Cunha Lima mandou 9 mil para fora lá em Campina Grande e está colocando a culpa em Lula. E hoje Bruno Cunha Lima desfila lá em Campina Grande ao lado do senador veneziano Vital do Rego, que teve o apoio do PT para disputar o governo do estado. Vocês vão ficar todo mundo calado escutando Bruno Cunha Lima colocando a culpa em Lula nas demissões em Campina Grande, vereador Marcos? Olha, primeiro, vou falar dos ouvintes aí. A primeira que fala sobre transporte coletivo. Eu agradeço o convite de ir para o Ministério Público. É só você me dizer o dia e a hora que eu estarei lá com prazer. Tenho denunciado semanalmente transporte coletivo. Basta você ver as sessões da Câmara. Hoje nós temos um transporte coletivo que acabou com a integração, um transporte atrasado, velho e ineficiente. Eu não deixei de fiscalizar e estou ao lado daqueles usuários. Sobre o que o Luciano falou, Luciano, a composição, Luciano, é o partido que vai definir. Você de fora pode até estar olhando, eu não estou aqui endeusando Luciano Cartacho, eu estou dizendo que Luciano Cartacho, ele é um candidato que já foi prefeito, nós temos Cida Ramos, nós temos Estela e temos Márcia, temos excelentes candidatas e candidatos para poder, diante do quadro que está se desenhando do ano que vem, a gente poder disputar o segundo turno, a gente poder estar no segundo turno. Então, acho que isso aí é uma coisa que já envolve grande parte do partido. Agora, essa história de Bruno, a gente precisa entender uma coisa. O FPM, ele é composto pelo imposto de renda e pelo IPI. O FPM, houve uma queda drástica, entendeu? Em todos os municípios, na maioria, em todos os municípios. E vai piorar para alguns, iria piorar para alguns, porque de acordo com o censo, porque é um imposto que tem a ver com a demografia, com o censo demográfico, alguns municípios irão perder e outros irão ganhar. Sobre esse ano, eu digo a você, nenhum município irá perder. Lula garantiu que a mesma arrecadação do FPM que foi recebida em 2022 vai ser recebida em 2023. E mais ainda, Lula, ele garantiu que nenhum município vai ter prejuízo no ano que vem, mesmo com o censo, porque ele vai antecipar os recursos e vai viabilizar. Também, não foi, vereador? E vai viabilizar. Agora, se Bruno Cunha Lima inchou a máquina, botou gente que não vai nem trabalhar, certo? E aí está querendo botar a culpa da sua incompetência, entendeu? Em Lula, aí faça-me um favor. Todos os municípios estão passando. Por que é que só Campina Grande que está fazendo isso? Entendeu? E culpando o governo federal. Eu acho que o prefeito, ele no mínimo teria que ser honesto e dizer que a arrecadação de 2022 vai ser igual à de 2023, a de 2023 vai ser igual, e também nenhuma outra cidade vai ter perdas no ano que vem. Isso é uma coisa que foi dita, é uma coisa que, se você está querendo enganar aquelas pessoas que não entendem um pouco do que está acontecendo, e não foi porque o prefeito fez marcha, não. Foi não. É porque existe uma sensibilidade. Lula, ele sabe a importância dos municípios, entendeu? Não só para a geração de emprego, mas para a subsistência de todos. Então, isso, fique tranquilo. Se fosse o outro presidente que estava, eu não sei se ele faria isso que Lula fez. Mas Lula, ele vai garantir que não vai ter perda no FPM. Fábio Augusto, a última para o vereador Marcos Henrique, se ele responde em bloco. Marcos, essa chapa do PT para 2024, para a candidatura à vereança, quem é que monta? Vai ser o diretório municipal ou também é tudo definido lá pelo diretório nacional? Pepa Torres, a sua última para o vereador Marcos Henrique. Vereador Marcos Henrique, hoje, por exemplo, o PT soma
pelo menos a pesquisa que foi vazada ou divulgada, não sei, soma números inexpressivos. Caso o PT, ninguém sabe, porque o PT é uma incógnita, né? O PT é uma caixinha de surpresa. Pelo menos o de João Pessoa é. O vereador Marcos Henrique cruzaria os braços ou delegaria seu apoio a algum pré-candidato, se for o caso, ou a algum mesmo candidato após o período de convenções? E quem seria esse nome? 13h46, vou fazer duas. Uma é do professor Humberto Júnior, que é nosso produtor também aqui. Ele pergunta, vereador, como é que tá. Ele me mandou um vídeo aqui sobre a sua atuação junto aos artistas que estão pedindo ajuda sobre o TAC da prefeitura nos quiosques da Orla. Ele quer saber como é que está essa luta, se o senhor tem alguma informação. E a minha pergunta também a ver com a pesquisa. Se comenta nos bastidores que a pesquisa do PT, os números inexpressivos, sobretudo do Luciano Cartacho, seria uma vingança da direção nacional por Cartacho ter dado as costas ao partido quando deixou o PT no momento que o partido precisava mais e foi para o PSD. Foi vingança mesmo? E deixa eu emendar. Vai ter candidatura de todo jeito? Mesmo se o PT fizer da pesquisa, Luciano Cartacho 2, Cida 2, Márcia 1, Estela 0, Ricardo 0, vai ter de todo jeito Estão apostando todas as fichas em Lula? Depois do intervalo. Não, é agora. Não, é agora? Na tora? É na tora. Vamos embora. Primeiro, Fábio, nós temos aí, vamos constituir, tão logo seja eleita a direção municipal, um grupo de trabalho eleitoral, é o GTE. Esse GTE ele tem um objetivo de, junto com o diretório estadual, municipal, dialogar com os outros partidos, no caso o PCdoB e o PV, para compor a chapa, né, que vai disputar. Aí a gente não sabe ainda, porque a gente não começou a discutir com o PV nem com o PCdoB. Mas alguns nomes já despontam no Partido dos Trabalhadores para disputar. Cada partido indica quanto na federação, Marcos? Se eu não me engano, são 9. São 9, né? São 9. Então, eu acho que não tem assim um nome dentro do PT, Petrônio, que eu vou lutar. Eu vou dizer quem é o candidato da minha preferência, ou candidata, tão logo a gente comece a discutir. Eu tomo posição, nunca deixei de tomar posição. Quando o Cícero foi para o segundo turno com o Nilvan, eu tomei posição. Eu apoiei um candidato, porque eu não voto em extremista. Não voto. Eu acho que a gente não faz política com extremismo. Certo? Então, eu vou escolher meu candidato. Se a gente não for para o segundo turno, que eu acho muito difícil a gente não ir para o segundo turno, digo a vocês, porque eu também tenho pesquisas. E eu sei fazer uma leitura do momento que a gente pode ir para o segundo turno. Então, acho que não foi vingança da direção nacional, mesmo porque aquela pesquisa, você tem como fazer uma leitura positiva sobre 2024 para nós. Agora, logicamente que o número está aquém. Agora, Cícero Lucena, ele está na prefeitura, ele está tendo exposição todos os dias. Deu quanto Cícero naquela pesquisa? 31. Então, ele não tem isso, mas está na margem de erro das outras pesquisas. Tem pesquisa da 26, 27, está na margem de erro. Então, eu acho que quem está tendo exposição todo dia, Cícero Lucena, nós temos um deputado estadual, federal, Rui também, que faz um trabalho, ele percorre. Rui, desde que ele se elegeu, que ele está fazendo campanha. Rui apareceu com 3 pontos. Mas ele está fazendo campanha. Nilvan também está fazendo campanha todo dia, ele está filmando, ele está indo para os bairros, está fazendo campanha. Então, nós, nem Cida, nem Luciana, então Luciana agora que está começando também a colocar seu nome, está andando muito. Cida também tem feito um trabalho bacana como Estela. Então, a tendência é você... Pedro com 5, né? Que nem campanha faz, né? Hein? Pedro Cunha Lima pareceu Nicole com 5. 22, né? Pode ser. Pois então, Pedro Cunha Lima já declarou apoio a Rui Carneiro. Né? Então, a candidatura de Rui vem forte, a de Cícero, por ser candidato, vem forte também. Agora, não subestima, a de Nilvan é uma candidatura que representa o extremismo. Eu creio que a candidatura do médico não deslancha, porque ele não conhece a periferia, não conhece nada. Não conhece Dubai, né? Não conhece nada, então acredito que não vai. Mas você tem, se não tiver uma candidatura do PSB que representa a esquerda, que também esteja no centro da esquerda,
né, você vai ter uma candidatura nossa, com certeza. Mas o governador já bateu o martelo, disse que não vai ter, não. Candidato do PSB ano que vem, João Pessoa. É bom ele combinar com o PSB isso aí. Porque mas o senhor acha que alguém manda mais no PSB do que João Azevedo? Eu não sei, porque João, ele está falando sobre a sua candidatura de senador, vai deixar o PSB como? Sem prefeito, sem governador, sem nada. Eu não sei se parte do PSB pensa como João. Eu não sei porque eu não participo das discussões do PSB. O PSB hoje tem 74 prefeituras, né? Tem um vice-prefeito de João Pessoa. Isso, Mas assim, falando sobre cultura, eu acho que nós já aprovamos uma lei bacana, chamada Lei Livardo Alves. É uma lei que a João Pessoa vai começar a ter os direitos autorais, a autenticar direitos autorais das pessoas. Eu queria fazer esse registro aqui e dizer que eu acho muito ruim esse termo de ajuste de conduta que tirou o ganha-pão de muitos trabalhadores ali na Orla Marítima. Num primeiro momento, tiraram todos os percussionistas, sanfoneiros. Fomos lá no Ministério Público, a doutora Cláudia fez essa concessão, eles começaram a tocar respeitando os decibéis, porque também o pessoal da cultura, de lá dos quiosques, eles viram que realmente precisava de alguma coisa. E a doutora Cláudia, ela chegou lá e fez a sua parte. E estavam respeitando, 99% estavam respeitando o TAC. E agora ela por um medida que eu não conversei com ela ainda, que ela viajou, ela pediu para que todo mundo só tivesse voz e violão. E eu digo a você, Fábio, você tem um monte de hotéis ali na beira-mar que usam aqueles quiosques. Quando dá 11h30, os donos de quiosque vai botando todo mundo para fora. Olha, gente, acabou, tem que fechar meu bar, senão eu vou levar multa. Entendeu? A semana em cima para multar. Entendeu? Então, você fechar um bar, botar cliente para fora, você proibir que tenha um forró pé de serra tocando no decibéis pré-estabelecido, você evitar. Como é que o nosso turismo vai sobreviver desse jeito? Eu, sinceramente, acho que muita coisa desse TAC precisa ser revisto. Com todo respeito, eu falo isso ao Ministério Público. Nós precisamos dialogar com os quiosques, dialogar com os artistas que têm uma sensibilidade e uma percepção de poder fazer com que aquilo dê certo, para não perturbar o vizinho e você ter tranquilamente uma música de qualidade e que não perturbe ninguém. É reversível, isso, Marcos, né? É reversível o TAC? Sim, já foi uma vez quando a gente esteve lá conversando sobre ampliar o número de músicos. Então, eu espero que a procuradora, se for ela ainda, a doutora Cláudia, que se eu não me engano ela agora vai para a parte criminal, mas se for ela, eu espero que ela tenha sensibilidade para poder escutar aqueles músicos que estão passando necessidade, porque não estão conseguindo trabalhar. É gente que trabalha ali há 20 anos e não estão conseguindo trabalhar. Então, é lamentável. Hoje na Câmara fiz esse debate que eu estou fazendo aqui, vários vereadores também concordaram com isso, e eu espero que o Ministério Público possa ajudar os artistas, ao mesmo tempo também colocar a sua pauta, que é o disciplinamento ali da Orla Marítima. Muito bem, 13h53, antes do vereador se despedir, nosso ouvinte Nodo Valentina está me pedindo muito, coloca esse áudio, eu vou colocar rapidinho o áudio, aí o vereador comenta e se despede em seguida. No cabo, viu, Bela? Meu amigo Nodo Valentina. Fala, Nodo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Aqui é Nodo Valentina. Eu só vejo o vereador Marcos Henrique, juntamente com o Rui, batendo no transporte coletivo quando é perto das campanhas eleitorais. Mas eu não vejo o Rui, eu não vejo o vereador Marcos Henrique colocar uma emenda para consertar as paradas de ônibus para aquelas pessoas que ficam debaixo esperando o transporte coletivo. Eu não vejo o vereador fazer uma emenda para consertar as calçadas dos cadeirantes, né? Aí, naquele dia, eu fui até na Câmara, vereador, pedi seu apoio para a construção de um banheiro no terminal da 500. Esperei o senhor a tarde todinho, o senhor não veio. Faltou compromisso com a população, vereador. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Arrumei confusão no final do programa. Marco, responda a Noa aí, o seu poder de síntese já, meu irmão. Agradecendo pelo carinho, pelo respeito ao nosso programa e já deixar a porta aberta para uma próxima vinda sua aqui ao F5. Se não pelo menos assistisse às sessões da Câmara, eu ficava até calado, porque
ele mostra que não assiste, está totalmente desantenado com a política, porque se tem um vereador que bate na questão da acessibilidade, entendeu? E isso aí não tem como um vereador botar uma emenda para isso. A emenda impositiva do vereador é um valor pequeno, que pouca coisa você faz com ele. Isso é uma questão da gestão. Eu cobro as leis que eu já botei 24 leis sobre transporte coletivo. Nenhuma passa nem na CCJ. É muito estranho a Câmara Municipal não debater nenhuma lei de transporte coletivo. É muito estranho. Mas é assim que é. E eu sou recordista em lei, em colocar leis. Agora, infelizmente, aquilo que a gente quer não é aquilo que é aprovado. Se eu pudesse, eu tinha várias leis aprovadas, mas eu não tenho uma varinha de condão, nem estou na cabeça dos outros vereadores que secundarizam, grande parte deles, secundarizam o transporte coletivo, porque certamente nenhum deles anda de ônibus, nem andou de ônibus, certo? Então, eu agradeço a sua intervenção. Eu não acho ruim, não, eu acho bom, porque eu tenho a oportunidade de dizer que a minha luta por transporte coletivo de qualidade não é em época de eleição, não. Entendeu? Que nem em época de eleição nós não estamos, mas veja meu mandato e minhas intervenções. E eu peço a todo mundo aqui, bote @MarcosHenriques_. Acompanhe toda a nossa intervenção política e aí vocês certamente vão ver que eu não sou demagógico, nem sou vereador que vem para a imprensa véspera de eleição. Eu chego em casa, eu chego na Câmara todo dia de 8 horas da manhã. Se você teve lá de tarde e me esperou, você não marcou comigo, porque geralmente eu estava em algum PSF, eu estava andando na cidade, que é o que eu faço diariamente. Então, agradecer a você, Fábio, PP, Fábio Augusto, as meninas, pela oportunidade de estar aqui. Gosto muito desse programa e sempre que for solicitado por vocês, virei com o maior prazer. Obrigado, vereador Marcos Henrique, que realmente dignifica a Câmara Municipal de João Pessoa. É importante demais, sobretudo na conjuntura atual, que a gente tem 27 vereadores, 2 fazendo oposição, eu acho que um fazendo oposição e o outro meia boca. E para o ano, 29. 29, né? São 3h57, Fábio Augusto. No final do programa você tem uma fala do vereador, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho. Cadê o microfone, Pepinho? Aqui, vai embora. Foi o que o vereador Dinho falou, Fábio Augusto. Fábio, ontem ele teve uma reunião com o presidente da FEComércio e vários dirigentes e lojistas do comércio aqui de João Pessoa, um abraço, vereador, na qual foi para debater a situação, né, atual do comércio, né, que praticamente é uma cidade fantasma ali, né, o comércio está praticamente se acabando cada vez mais. E o vereador ouviu atentamente, o vereador e presidente Dinho ouviu atentamente as demandas desses comerciantes lá e disse que vai levar o assunto ao governo do estado, à prefeitura de João Pessoa, para tomar algumas medidas, entre elas isenções de impostos. Mas Dinho explica bem direitinho aqui o que foi acordado e como é que ele pretende fazer para melhorar o comércio no centro da capital. A ação social e econômica do centro, quais são esses eixos do projeto? Importante, em reunião que a gente teve na Federação do Comércio, Dr. Marconi Medeiro, junto com o CDL, a Associação Comercial, foram entregues pautas nossas projeto inclusive de lei que a gente fez aqui nesta casa ao município sobre estacionamento progressivo. A gente também a isenção, né, do estacionamento progressivo para motivar o centro histórico, o comércio de João Pessoa em si. Também a isenção da passagem do transporte público ao comerciante que utilizar do comércio e ter uma compra acima de R$50, o custo de 10% daquele desconto, R$5, era o pagamento, no caso, da passagem desse transporte, para incentivar a compra no comércio. Também a isenção de ISS para os comerciantes do centro da cidade, do comércio, para incentivar, incrementar e trazer mais empresas e inclusive de serviços no centro da cidade. Tá aí, boa iniciativa do vereador Dinho, né? Está de parabéns. Temos que fazer algo para salvar o nosso centro histórico. Agora, é projeto, né? Tem que passar pelo crivo. Isso. Da prefeitura. Da prefeitura. Por isso que ele disse que já manteve até conversa já com o governador e o próprio prefeito Cícero. 14 horas pontualmente na Paraíba. A palavra final é que fica, Fábio Augusto. Fábio, eu tô surpreso com os bens do
do Padre Egídio, viu? Só os cachorros? Não, fora os cachorros. Móveis rústicos de uma granja que ele tinha lá na cidade natal de Petrônio. Passa de 3 milhões de reais. Vale. Móveis rústicos que ele tinha. Valha, meu Deus. 3 milhões de reais. O padre era muito bem de vida, viu? Pepa, a palavra final é que fica... Meu Deus do céu. Só Jesus na causa, viu, meu irmão? Bela, a palavra final é que fica... Hashtag chocada. Gostei. Beijão pra todos. Tá bem, hashtag chocado. Beijo pra você, Bela, beijo para os nossos ouvintes, abraço para os nossos ouvintes e ouvintes. Dizer pra você não desligar o seu rádio, porque vem muita música boa na Pop aqui com o Rafael Bambam. E amanhã, se Deus quiser, no ping do meio-dia, nós tá de volta. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã!